Olá, meus queridos amigos, bem-vindos a mais uns 5 minutos antes da audiência, comigo, Rafael Salles. Eu queria conversar com você hoje a respeito de laudo pericial. Laudo desfavorável, perdi a causa? Como combater um laudo pericial que foi desfavorável ao seu cliente, aos interesses que você está defendendo na causa? Imagine um laudo de insalubridade, e aí ele vem negativo e você ajuizou a ação pelo trabalhador. Lá diz que não tem condições insalubres no ambiente laboral. E aí, tem alguma forma de você atacar esse tipo de laudo? Tem como você reverter isso durante a audiência de instrução posterior? E a resposta é depende. Você pode trabalhar alguns elementos e construir uma solução, porque muitas vezes existem falhas de premissas no laudo pericial. Vou citar aqui alguns exemplos práticos que ocorreram comigo. No primeiro caso, tratava-se de uma perícia de insalubridade, para saber se o ambiente tinha muito calor ou não. O laudo pericial, o resultado foi negativo, mas o que é que chamou a atenção? A empresa tinha começado a pagar o adicional de insalubridade. Então o que nós fomos atrás foi só de um período anterior. Mas aí a perícia disse que nesse período anterior não tinha direito à insalubridade. Mas o que é que mudou no ambiente de trabalho do reclamante que a empresa começou a pagar? A única alteração física no local foi a colocação de um exaustor. E para que é que serve o exaustor? Para deixar o ambiente mais ameno, para diminuir o calor. Então, a empresa coloca um exaustor, o ambiente fica mais ameno e ela começa a pagar insalubridade. Qual a razão de não haver pagamento anterior? Então, em razão dessa situação fática, mesmo o laudo pericial tendo sido no sentido de não haver o direito, o juiz deferiu o pleito e nós conseguimos executar nessa demanda específica. Numa outra situação, nós tivemos um caso em que determinado trabalhador teve a perícia, ela não foi muito incisiva em dizer se aquela doença tinha relação ou não com o trabalho. E o que é que nós utilizamos? A tese do nexo técnico epidemiológico. O que é isso? O decreto 3.048, que regulamenta a lei 8.213, é um decreto da Previdência Social, ele vai elencar um rol de determinadas atividades em que ocorre frequentemente determinadas doenças. Então existe um rol legal que você consegue interligar. As pessoas que trabalham nesse ramo econômico têm esse tipo de doença. Então existe já uma presunção que é estabelecida nesse decreto. E aí isso chamamos de nexo técnico epidemiológico, que é aplicado lá no direito previdenciário, mas tem suas repercussões no direito do trabalho. Então seria uma outra solução, nesse caso específico, para você argumentar e tentar resolver de forma favorável aos interesses do seu cliente. Da mesma forma, existem outras possibilidades em que o laudo pericial ele atesta o seguinte: olha, aqui não tem direito porque o reclamante ficava pouco tempo nesse setor, ele apenas entrava e saía durante ali 2 minutos, uma vez por dia. E aí o laudo indefere em razão disso. Só que isso foi colhido pelo perito no momento em que ele foi visitar o local e disseram isso para ele. Mas não era aquilo que ocorria na prática. Então, com testemunhas, você consegue comprovar. Olha, o que é que o perito disse? Que não tem direito porque ele entrava poucas vezes ao dia. Mas ele está dizendo que esse ambiente aqui é insalubre. Mas, se você conseguir, na sua instrução, provar que ele ficava mais tempo do que aquilo que foi colocado no laudo, eventualmente seu cliente vai passar a ter esse direito. Então você tem que ir procurando essas falhas de análise, de premissas, para em cima disso você trabalhar a sua instrução processual e conseguir obter bons resultados para o seu respectivo cliente. Então é possível sim, mesmo a perícia tendo um resultado desfavorável ao seu cliente, você conseguir reverter isso durante a audiência de instrução a partir da análise específica dessas situações. Então, minha recomendação sempre faça uma análise minuciosa do laudo pericial. Não adianta vocês simplesmente atacarem, vão atrás das brechas, das falhas que tem no laudo. Recentemente eu peguei um laudo em que não era trabalhista, era previdenciário, mas ele tinha uma falha de premissa e nós atacamos isso especificamente para conseguir um resultado melhor. Então analisem sempre as premissas do laudo e quando elas forem falsas, trabalhem isso durante a audiência de instrução. Até a próxima!